direcionado, o culto direcionado para as crianças. Então, com certeza, hoje está reservado para nós, com certeza, a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre os nossos corações. De uma maneira que este lugar, este ambiente, se enche da glória de Deus, porque nós reunimos aqui hoje, com certeza, com uma alegria e satisfação de glorificar o nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus, querido Pai, nessa noite nós entramos na Tua presença, neste momento, Pai, neste ambiente, nesta casa de oração, nós glorificamos, te exaltamos e convidamos o Espírito Santo que seja bem-vindo nessa noite que com certeza nós apresentaremos com louvores, apresentaremos com alegria, apresentaremos com gozo, por se encontrar na Tua presença. E nessa noite, Pai, este culto, Pai, na direção das crianças, da diaconisa Lander, Pai, que a glória do Senhor venha se manifestar sobre os nossos corações, que a glória do Senhor venha manifestar sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, recebendo toda a honra e toda a glória, de uma maneira trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo para com o Teu povo, para com a Tua igreja que se une a este momento. Pai, com alegria e com bom grado, nós glorificamos o Teu santo nome, expressamos a gratidão de estar diante da Tua presença, nessa comunhão, nessa alegria, nessa satisfação de estar na Tua presença, para apresentar com cânticos, com testemunho, na comunhão e com salmos e com a Tua palavra. E nessa noite, meu Deus, que a glória do Senhor seja plena, seja constante sobre o nosso coração, porque assim nós dependemos e queremos a Tua presença, e no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e graças a Deus, aleluia. Podem sentar, meus irmãos, glória a Deus. Vamos ouvir, o grupo de louvor, o louvor do Senhor, Ele vive, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O hino de número 545, igreja. Glória a Deus, aleluia.
versículo 20, NVI. Glória a Deus. Após a irmã Marília, o grupo de louvor vai entoar 2 hinos da harpa. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão, Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo exaltado
6. Glória a Deus. Oh, Deus, seja louvado, aleluia. Glória ao Pai. Glória a Deus. Santo Espírito, aleluia. Glória a Deus. Amoroso cristão é pensar Na cidade que não tem igual, outros muros são devoros assim, minhas ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse arte no palco eu cantando a glória chegava dos rebeldes da tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, outras margens jogadas perdendo, são a glória de nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, o Deus mesmo iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra será de meu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão sorrirá. Escritores que levam a morte, ser constante, não voltes atrás, sua herança tua eterna sorte, és Jesus o fiel volverá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acontecem aqui, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória além. Não começas viver amigo nessa famosa Jerusalém. Aleluia. Podemos dar um grupo de louvor para subir? Por favor. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, Olha isso. Livro de número 8. glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salve aos irmãos, os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado é o Senhor Jesus. Vamos trabalhar ao nosso Senhor. Vamos cantar o hino de número 115. Amém, amados? Hino de número 115. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bem, eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar.
Esse
Esther está com oportunidade. Glória a Deus. Zezinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma fica pede sua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui. Oh, aleluia. Ajude a por mim. Quando penso que sou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis e me torno vencedor. Estou sentindo as minhas
Convido a igreja para que fique de pé. Vamos ficar todo mundo de pé, vamos levar nosso pensamento a Deus. Uma tramada tem vergonha. Vem aqui, minha colega de trabalho. Não podemos ter vergonha para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Diz a Bíblia que quem tem fôlego louve ao Senhor. Pode soltar, Isabela. Quem sabe nos ajuda.
vezes nós somos teimosos, nós somos desobedientes, nós deixamos de nos humilhar na presença dele, mas ele nunca vai abandonar os Deus. Amém? Glórias a Deus. Cadê os nomes? Eu vi a Dinalva pegando os nomes aí. Cadê os nomes, Dinalva? Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar aqui as irmãs para nós cantarmos aqui na abençoada. Com ela também. Nos ajude aqui a tocar. Em nome de Jesus. Quero estar apresentando aqui os visitantes dessa igreja. E eu fico muito honrado, muito feliz com a presença de você que saiu de perto, de você que saiu de longe, para estar aqui adorando a Deus juntamente conosco. Muito obrigado pela tua presença. Tudo que você faz na presença do Senhor tem um peso muito importante. E a alegria dessa igreja é que você retorne mais vezes a estar conosco. Viu, irmão? Vocês retornem. Eu quero falar aqui, não vou falar que eu era pequeno, não, né, pastor? Porque não dá, né? Eu sou pequeno ainda, né? Mas quando eu era mais novo, isso há uns anos atrás, eu tive a alegria muito grande de cultuar ali na Avenida 40, né, pastor? Com o nosso irmão Coelho, o Moéder, e ver vocês hoje aqui me dá uma alegria muito grande no meu coração, depois de tantos anos, né? E eu sei que uma vez eu falei com o pastor Cleiton, o pastor Cleiton vai lembrar, o irmão ele lá fazendo os shows dele, né? E eu peguei e falei, a paz do Senhor Jesus, irmão, eu não sei se ele lembra, né? Mas ali eu sei que Deus estava trabalhando. Não pense você que você está distante do Senhor. Eu sei que você às vezes pode até tentar lá fora lutar, mas Deus ele está olhando para você com olhar de misericórdia. Porque se ainda estamos aqui sobre essa terra, porque Deus tem misericórdia para com nossas vidas. E aqui eu irmão entra aqui adorando ao Senhor Jesus, né? Como é para ser feito, como ele nasceu para fazer. Amém? Glórias a Deus. Como ele já foi apresentado, eu quero aqui apresentar, falar alguns nomes aqui. Os irmãos, se puderem ficar de pé, que está se apresentando essa igreja. Ronaldo, cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Muito bom ter você conosco hoje, Ronaldo. Não sei quem te convidou, mas o Espírito Santo te conduziu até aqui. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Roseli, filhos, Noemir, Noar e Nomu. É isso mesmo? Naum. Perdão, Naum. É isso mesmo que está escrito aqui. Eu que me bananei. Danilo e Gabriela. Danilo, pode sentar. Pode sentar. Vocês dois podem sentar. Você quer dar uma pergunta? O nome de vocês? Pode sentar. Venilson e Raci. Fala de novo, meu Deus. Haricé, que maravilha. É raro mesmo o nome da senhora. Glórias a Deus. Eu nunca ouvi esse nome, mas esse nome tem um peso muito grande, né? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. É a segunda vez que o senhor vem? Segunda vez, terceira vez não apresento mais. Já vão fazer parte dessa igreja. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos, tá? E Carlos, irmão Carlos, glória a Deus pela sua vida. Foi falado, é esposo? Glória a Deus, foi falado aqui na quinta-feira que era para ela fazer o convite, né? E ela assim fez e trouxe. Glória a Deus pela sua vida, irmão Carlos. Seja muito bem-vindo. A irmã Valdenice, é isso mesmo? Valdenice, é isso mesmo? Mas qual é o nome que foi falado aqui? Valda, isso mesmo. Muito bem, irmão Valda. E o Iago, cadê o Iago? Toca de pé, Iago, aí, bonitão. Glória a Deus pela sua vida. Sejam muito bem-vindos a fazer parte dessa casa de oração. Vamos colocar de pé, amados irmãos. Vamos saudar os irmãos como usam fazer os santos. Se você não foi apresentado, é porque você já faz parte dessa congregação. Amém? Pega as suas mãos e declara comigo. És bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui você é mais que um amigo, é um irmão. Vamos adorar? Visitante, seja bem-vindo.
Pessoal, quem puder filmar as apresentações, o que é aqui, filma e depois posta no grupo pra gente, porque a gente fica tão assim, né, que a gente não vê. Então as mamães aí, puder filmar, depois posta pra nós.
Glória a Deus, aleluia. Tia Bibi é minha mamona, né? Eu achei lindo. O que vocês acharam? Glória a Deus. Agora, eu tenho a honra. Primeiramente, eu quero pedir perdão à igreja, o nosso preleitor Richelieu está doente, nos avisou, ele não pôde vir, mas em outra oportunidade ele vai estar com a gente. E nós temos a honra aqui eu tive a honra de convidar o pastor Isaías, ele prontamente me atendeu. E está passando a palavra agora, pastor, eu quero agradecer ao senhor, por o senhor estar sempre disposto a nos ajudar. Passa a palavra agora para o pastor Isaías. Glórias a Deus. Que apresentação maravilhosa, amém, amados? Eita, essas crianças alegram nossos corações, porque elas são o futuro. E a simplicidade das crianças hoje nos mostra que nós temos que estar sendo também simples, fiel. Porque o próprio Jesus, ele era simples. Se pararmos para analisar, tudo de Jesus era emprestado. Se pararmos para analisar do começo ao final de Jesus sobre essa terra, do ministério dele, tudo foi emprestado. Então nós vemos a simplicidade do Todo-Poderoso, do Deus. Então nós temos que também ser simples. Amém, amados? Glórias a Deus. Mais uma vez eu salvo essa igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele venha nos conduzir através da tua palavra sempre. Amém? Amados, os irmãos vão ouvindo comigo e acompanhando, porque nós vemos que essa história mostra que de um luto nós vemos um grande milagre. Daquilo que os discípulos não lembravam se aconteceu, daquilo que eles não entendiam aconteceu, porque estava escrito. E como está escrito a palavra, ela tem que se cumprir, não só na vida do Cristo ressurreto, mas também nas nossas vidas. É assim que Deus anda fazendo conosco. Está se cumprindo, os dias estão se cumprindo. Se nós olharmos, analisarmos, que é o que eu estava falando ontem, entre parênteses aqui, amados, com uns amigos meus, nós costumamos brincar que todo dia é fim de semana, porque os dias estão muito acelerados. E nós vimos que a vinda do Cristo para buscar essa igreja está próxima. Mas até lá ele vem buscar toda a sua igreja, ele está recolhendo um por um e levando para ele. Amém? Aqui nós vemos que Maria Madalena, a história, ela relata que Maria Madalena, ela saiu em uma noite, numa madrugada, e ela foi ao encontro do sepulcro de Jesus. Ali nós vemos que ali tem uma mulher triste, uma mulher que ela foi ter com Jesus para velar ali o seu luto, para velar ali a sua tristeza. Mas a história nos mostra que ela teve uma surpresa muito agradável. Ela teve, naquele momento de tristeza, porque Jesus, ele foi aquele que libertou ela daquele cativeiro. Ele foi aquele que ensinou ela naqueles momentos, e aquele que deu esperança para ela de uma vida eterna. Aleluia. O versículo 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Amados irmãos, nós vemos aqui uma história relata que era de madrugada e não era normal para uma mulher andar nesse horário. Então nós vemos a tristeza dela, a vontade dela de ali estar velando o seu luto por Jesus. No versículo número 2, ocorreu, pois, e foi
Jesus amava. Jesus, ele tinha um amor muito grande, né, com João. E nós vemos que, qual foi a primeira atitude de Maria? Ela foi ao encontro dos discípulos. E ali ela encontrando os dois discípulos, Pedro e João, a quem Jesus amava. Ela falou aquilo que ela tinha visto. Ela chegou até aquele lugar, mas ela não entrou. Ela viu que aquela grande pedra, ela estava retirada da entrada do sepulcro de Jesus. E ela voltou e foi ter com os discípulos. E nós vemos que Croy e Kinner dizem que aquela pedra, ela era muito grande e pesada. Ela andava numa canaleta e só uma pessoa não tinha força para conduzir ela para abrir. Nós vemos aí que o milagre de Deus já está começando a se desenrolar. Aquilo que ele tinha falado está começando a acontecer. Mas só que ela não entendeu esses sinais. Naquele momento ela não entendeu aquilo que estava acontecendo. Mas ela sabia que algo estava acontecendo. E na mente dela era algo muito ruim. Quantas das vezes nós vemos situações da nossa vida que a primeiro momento nós pensamos que é tão ruim isso que está acontecendo, mas pode ser um grande livramento para você lá na frente. Pode ser Deus tirando a pedra da tua vida e te mostrando o caminho melhor para você a seguir. Eu dou como exemplo os livramentos, né, amados? Há 3 tipos de livramentos. Há 2 tipos de livramento: o livramento que Deus te mostra e o livramento que você não vê. O livramento que Deus te mostra é aquele que você ali passa por ele e Deus mostra que eu te livrei do laço da morte. E tem aquele livramento que às vezes, por exemplo, você quer ir trabalhar e está atrasado, acordou já atrasado, e você fala: meu Deus do céu, eu tenho que ir logo e tal, mal escova os dentes. Aí você pega e na hora que você adentra o seu carro, você olha o pneu está furado. Fala: meu Deus do céu, eu estou atrasado. Agora com o pneu furado, eu vou ficar mais atrasado ainda. Aí o que você vai fazer? Você vai caçar um outro caminho. Mas você não vai naquele momento com o seu carro. Não é verdade? Então esse é o livramento que Deus não te mostra, porque talvez lá na frente, talvez verdadeiramente, vai acontecer algo ruim contigo. Amém? Glórias a Deus. E no verso 3 diz assim: então Pedro saiu com o outro discípulo, João Batista, e foram ao sepulcro. Eu imagino Pedro, João Batista, ouvindo esse relato de uma mulher que tinha o seu passado pregresso. E ali, amados irmãos, eles não iam acreditar naquela fala dela. Eles precisavam ver. Maria Madalena, ela não tinha uma força de falar: ó, isso aqui vai acontecer. E eles acreditaram, eles precisavam ver. E a palavra relata que eles foram correndo depressa. No versículo 4: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. A palavra fala que os dois correram. Eu imagino que, por mais que eles não acreditassem fielmente na palavra de Maria Madalena, mas mesmo assim eles foram correndo depressa, porque algo não estava certo. Como ela chega aqui essa hora e fala que o sepulcro está aberto? E aí o que eles fizeram? Eles correram. Mas a palavra diz que João, ele correu mais rápido. Por que ele correu mais rápido? Porque ele era mais novo. Irmãos, quando a gente é mais novo, a gente é sempre acelerado, não é verdade? E às vezes eu até fico olhando para os meus filhos, a força que
Mas ele curvou, parou e curvou e se entristeceu naquele momento. Porque ele viu que realmente a palavra de Maria Madalena era verídica, era real. Alguém abriu aquela pedra pesada. Alguém retirou aquela pedra. Mas eles estavam tão ansiosos, tão agoniados, tão tristes, que João naquele momento ele não viu que ele não estava sozinho. Aleluia. Ele estava acompanhado, mas ele não viu com seus olhos, porque a visão dele era somente no túmulo. Ele não viu mais nada no seu redor. Mas ali tinha 2 anjos. Ali tinha o Jesus ressurreto. Ele estava ali, mas João não viu. Quantas das vezes, irmãos, nós chegamos e olhamos somente com um objetivo, e Deus, Ele quer que nós olhamos para o todo. Ele quer que você olhe para Ele, mas Ele quer que você também olhe da onde que você saiu. Da onde que você saiu, meu amado? Da vida de pecados, da vida de escravidão. Ele tem um caminho melhor para você. Ele tem algo precioso para você. Ele tem algo eterno para você, que nada neste mundo pode comprar. Nenhuma riqueza neste mundo pode comprar o que Deus tem para você. Aleluia, glória a Deus. No verso 5, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não encontrou. Ele não encontrou quem? Ele não encontrou Jesus, que estava sobre aqueles lençóis, que estava sobre aquele lenço que foi posto sobre a cabeça de Jesus, e estava organizado, irmãos. Mas não é para nós pensar que se alguém fosse roubar o corpo de Jesus, por exemplo, alguém entrasse ali para roubar o corpo de Jesus, não levaria também os lençóis? E o lenço, não é verdade? Mas não, eles estavam ali dobrados, organizados. No verso 7 e no verso 6, chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça do Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O verso 8: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ali João já estava entendendo. Quantas das vezes você não lembra daquilo que sua mãe falou lá atrás? Daquilo que foi pregado aqui e acontece na tua vida, no seu futuro? Quantas das vezes você não lembra do que foi ensinado para você? Que Jesus é bom e eterna a sua bondade, que Ele morreu pela sua vida, Ele morreu por amor de você, de mim, de nós, que Ele te amou primeiro, mesmo antes da sua mãe te chamar, Ele te amou primeiro. Quantas das vezes nós nos lembramos, e assim João entendeu, começou a entender. Olha aí, os lençóis estão aqui, o lenço está aqui no canto. A pedra que um homem só, Maria, imagina, irmãos, Maria muito menos conseguiria sozinha empurrar aquela pedra sobre aquela canaleta, que a pedra era muito pesada. Então ele começou, com certeza, a pensar e ver os sinais. Está cumprindo aquilo que Jesus falou, porque ele disse que creu, ele creu. Aleluias. Glória a Deus. Verso 9: porque ainda não sabiam
necessário que ressuscitasse, aleluia, dos mortos. Glória a Deus. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Então, naquele momento, começou a se encaixar. E o que é que eles fizeram? Voltaram para casa. Crendo. Aleluia. No verso 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Maria fez o quê? Ela estava ali naquele lugar, mas ali em profunda tristeza. Em profunda tristeza, com certeza pensando em sua mente: roubaram o corpo do meu Senhor. E ali ela se abaixou e chorou. É isso que a palavra nos relata, de grande tristeza. Quantos aqui já choraram de tristeza? Eu creio que muitos que não levantaram é porque às vezes tem uma vergonha de se manifestar. Mas eu sei que você já chorou de tristeza. Mas quem aqui já chorou de alegria? Aleluia, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, amados irmãos. Ela nos restaura todos os dias. Ela nos transforma. Quando tudo vai mal com Deus, tudo vai bem. Porque Ele nos transforma. Glória a Deus. No verso 12, viu 2 anjos vestidos de branco, aleluia, glória a Deus, assentados aonde jazia o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro nos pés. Então ela, prostrada, chorando, ela olhou para aquele lugar aonde Jesus era para estar deitado, onde Jesus era para estar naquele momento de descanso eterno. Na mente dela, ela viu 2 anjos de branco. Quão poderosa é essa palavra! Nós temos que olhar e ver a Cristo. Mesmo que os dias sejam maus, nós temos que olhar e ver a Cristo, amados irmãos. E ela viu aqueles anjos. Eu creio que ela não pensou naquele momento, mas aqueles grandes anjos é que retiraram a pedra. Fala comigo assim: Senhor, retira a pedra da minha vida. Bem forte, irmão. Que fraca é isso? Fala bem mais forte. Fala com o Senhor, com força, com alegria no teu coração: Senhor, retira a pedra da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. E ali, ela viu aqueles anjos de branco, um assentado na cabeceira, onde deveria estar a cabeça de Jesus, e o outro, aonde era para estar os pés de Jesus. E ali, inicia-se uma conversa, um diálogo. Irmãos, como será que foi poderoso falar com o anjo? Aleluia. Poucos tiveram essa oportunidade de falar com Jesus, de falar com o anjo, de falar com Deus. Como olhar, vendo-os face a face. Às vezes nós vemos o Senhor através da nossa oração, vemos o Senhor através das vidas, vemos o Senhor através da natureza, vemos o Senhor através do vento, vemos o Senhor através do dia, da noite. Mas aquele momento ali foi muito, foi poderoso. E ela chorando, olhando para aqueles anjos. E aí vem a pergunta. Qual é a pergunta? Glórias a Deus. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Há uma pergunta: mulher, por que você choras? Por que você anda chorando na sua vida? Você anda chorando pela sua vida financeira? Você anda chorando por bens materiais? Você anda chorando por uma vida? Você anda chorando pela sua vida? Você anda chorando pela sua salvação? Qual é o motivo do teu choro hoje?
sobre esse lugar, mas quando eu estiver também no outro. Aleluia, glória a Deus. O verso 14 diz: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Vou falar novamente. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Aleluia, glória a Deus. A tristeza daquela mulher é tão grande, ela estava tão estremecida, que ela olhou e não percebeu que aquele homem era Jesus, a quem ela andava com ele, a quem curou ela, a quem tirou demônios dela. Ela não reconheceu. Aleluia. Eu imagino que a glória do Senhor era muito forte naquele momento, e na mente dela talvez ela pensou: é mais um anjo. Mas ali estava Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E ela, imaginando também que fosse o homem que trabalhava ali naquele lugar, que fazia ali, que cuidava daqueles túmulos, que era o jardineiro. Porque não é desde hoje que os túmulos são cuidados, irmãos. São enfeitados, tem fotos, né? Só que lá atrás era diferente, já havia um cuidado diferente do que é hoje, de manifestar quem era aquele que estava ali naquele lugar. Glória a Deus. O verso 15 diz: disse-lhe Jesus. Ele não chamou ela no primeiro momento que ele falou com ela. Ele não chamou ela pelo nome. Ele fala assim: e disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Irmãos, quem é casado que se manifeste em nome de Jesus? Glória a Deus. Vocês são abençoados. Glória a Deus. Que Deus abençoe os seus cônjuges, no nome de Jesus. Irmãos, pastor Cleiton, na hora que o Senhor chama a sua esposa de uma forma carinhosa, ela entende, não é verdade? E ela sim também. Mas na hora que ela está naquele momento ali meio estressada, o Senhor também sabe da forma que ela te chama: Cleiton de Limaus. Então sabemos, às vezes até nossa mãe quando está com a mão: meu filho, lindo, não sei o que, eu fico feliz de dar uma amando meu filho. Nossa, não sei o que. Mas na hora que ela está brava: deixa-me! Que a casa estremece, irmãos. Até ruim na hora de medo. E naquele momento, Jesus, ele não chamou ela pelo seu nome. Ele chamou: mulher, por que choras? Deus está ainda fazendo essa pergunta para mim e para você: por que choras? Ele quer saber por que choras. Ele ainda faz uma segunda pergunta para ela: quem busca? Então ela estava ali chorando naquele momento, e ele perguntou: mulher, por que choras? E quem você busca aqui neste lugar? Eu sei que você veio aqui para buscar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado. E ela, cuidando que era um hortelã, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu levarei. Então ela olhou para aquele homem que era Jesus e falou: peraí, se você levou o corpo de Jesus, mostre para mim onde ele está, que eu vou levar. Aí Jesus responde ela novamente, e disse-lhe Jesus: Maria. Glórias a Deus. Ele está te chamando pelo seu nome. Ele está te chamando pelo seu nome. Ele te conhece. Ele sabe do oculto, do seu íntimo, aquilo que o seu cônjuge não sabe. Ele sabe, ele vê, ele entende. Ele é onisciente, onipresente, onipotente nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E ali ele chama ela e diz: Maria.
E ela, voltando-se, disse: olha só, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre. Naquele momento ela conhece Jesus. Ela fala mestre. Ela conhece Jesus e automaticamente já fala mestre. Glória a Deus. E diz-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, os meus discípulos, aqueles que estão ali aflitos, aqueles que estão chorando, aqueles que estão com medo da morte, porque os discípulos estavam assim, escondidos, só tinham se passado 3 dias. E ele pegou e falou: vai ao encontro dos meus irmãos. E o quê? E diz-lhes que eu subo para meu Pai, ao vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que eles dissera isso. Então o que ela fez? Ela pegou, obedeceu, ela viu e creu, ela chamou de mestre e ela foi até os discípulos, e ali ela falou tudo o que ele tinha ordenado ela falar, que viu ali em Jesus. Mas imagina, irmãos, então os discípulos: mas será que essa mulher está doida? Eu imagino, né? Será que realmente ela viu Jesus? Ela viu a pedra aberta do sepulcro, realmente concordo, mas será que ela viu Jesus mesmo? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão aflitos que nós não queremos ver Jesus. Ele quer nos mostrar a sua face, e nós não queremos ver, não queremos obedecer, não queremos seguir. Eu não estou falando de você, eu estou falando de muitos lá fora, porque a palavra fala: a seara é muito grande, mas poucos são ceifeiros. Poucos são aqueles que querem arregaçar a mão e trabalhar, pagar o preço, às vezes por conta do dinheiro, por conta dos prazeres, por conta do pecado em si. Não quero ver Jesus, não quero obedecer Jesus, não quero seguir Jesus. Aleluia. E chegou, pois, a tarde daquele mesmo dia. Já estou terminando, irmão, já estamos no horário de final. E chegou, pois, a tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, fechadas as portas. Olha só, irmãos, o medo, porque Jesus falou para Pedro, falou: você vai me negar. E o que os discípulos fizeram? Correram, se esconderam na crucificação de Jesus. Porque era morte, irmãos. Não era brincadeira. Jesus estava chegando com algo tão poderoso que o inimigo não aceitou. E ele queria matar. E os discípulos estavam com medo. E a porta onde os discípulos estava cerrada, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham a juntar. E chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Glórias a Deus. As portas estavam fechadas, irmãos. Imagina que essas janelas estavam fechadas, as portas estavam fechadas, chaveadas. E apareceu no meio deles Jesus, com suas mãos furadas, com seus pés furados, com seu abdômen furado, e teve diante deles. E ele falou o quê? Qual foi a primeira palavra que Jesus falou na hora que eles viram Jesus? A paz seja convosco. Glória a Deus. Amados irmãos, que a paz de Deus ela seja com você, e que você não venha perder o seu tempo, porque Jesus está às portas.
ele bate. Só que naquele momento ele não entrou pela porta, ele se pôs como poderoso que ele era no meio daqueles homens, para mostrar que ele estava vivo e que aquela mulher estava falando a verdade. Eu imagino, pastor Cleiton, que após isso, todas as vezes que ela falou algo para eles, eles creram. Porque aquilo que ela falava tinha um poder. Porque se cumpriu aquilo que ela falou, se cumpriu o quê? Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e se pôs ali diante deles. E ali fez ainda muitas maravilhas. Jesus ainda passou muito tempo, mais de um mês, sobre essa terra, ensinando, ensinando, curando e mostrando-se a muitos viram Jesus. Então, meu amado, não podemos ser que logo mais na frente a palavra fala que Tomé não acreditou. Ele quis traspassar o dedo sobre as feridas de Jesus. Mas ali, Jesus mostrou, e com autoridade mostrou para ele: eu estou aqui, eu sou Jesus, eu sou aquele que andou com vocês, aquele que comeu o que vocês comeram, aquele que esteve no deserto, aquele que esteve naquele madeiro, mas que ressuscitou naquele terceiro dia. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sei que você veio hoje aqui para ouvir essa palavra. No coração da irmã Bibi foi colocado para aquele homem ministrar, mas Deus, ele faz a vontade dele acima das nossas vontades. Assim nós temos que ser conduzidos pelas mãos santas e poderosas de Deus. Era para ser dita essa palavra, não dizendo que a palavra que o irmão traria naquele dia, nesse dia de hoje, seria uma palavra ruim, mas essa é a palavra que Deus quer que você ouça nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida continuamente, em nome de Jesus. Cadê a irmã Bibi? Irmã Bibi está ali? Cadê a irmã Bibi? Chama a irmã Bibi lá, por favor. Glórias a Deus. Irmã Bibi? Cadê a irmã Bibi, meu filho? Meu Deus. Aleluia. Amém? A Bibi estava ali. Vem aqui, meu Bibi, aqui do meu lado aqui. Que às vezes os irmãos não estão vendo a senhora. É, senhora. Irmãos, Deus está usando essa mulher. Está quebrantando o seu coração. Isso que ela falou aqui é real. Irmão Cleves conhece. Desde muitos anos, né, irmão Cleves? 6 anos? 7? 9 anos? 9 anos? Que maravilha, hein? 9 anos. Ali os irmãos também que conhecem. Os irmãos sabem da natureza da irmã Bibi, né, irmã Bibi? Deve voltar aí, deve voltar aí. Glória a Deus, né? Que Deus colocou essa mulher forte do seu lado, né? Volta aí. Vocês são bens. E Deus anda usando de maneira tão poderosa, quebrantando o coração da irmã Bibi, que ela falou que é real. Se nós deixarmos Deus nos usar, Ele vai fazer com que nós sejamos mansos e humildes na presença dEle. Isso é uma virtude, irmão. Ansiedade não pode fazer parte das nossas vidas. A tristeza não pode fazer parte das nossas vidas, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o que nos dá felicidade o tempo todo, e às vezes nós não entendemos. Então, que Deus continue te usando, te capacitando, te dando ideias. Porque isso aqui, irmãos, é ideias que ela tem para fazer com que essas crianças sejam honradas. E aqui nós temos que honrar os nossos pequeninos, que é isso que Jesus nos ensina. Vinde a mim os pequeninos, os tais aos reis dos céus. Eles são preciosos, eles são o futuro de amanhã. E uma coisa, irmã Bibi, meu filho anda falando o tempo todo para mim: papai, está aprendendo a escolinha. E eu sei, pai e mãe aqui, que os seus filhos também andam falando coisas da nossa escolinha. Meu filho, com 4 anos, ele fala: papai, você sabe onde Jesus mora? Aí eu falei um monte de coisa para ele. Ele falou: não, Jesus mora no nosso coração. Surpresa que as crianças vão fazer no final do mundo, mas a senhora está falando. Misericórdia, a escola não sabia.
às vezes nós somos chatos, é porque nós queremos o bem. Porque tudo tem o seu tempo determinado, não é verdade? A hora de sorrir, a hora de chorar. Então nós temos aqui o intuito de levar os nossos filhos a conhecer Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, essa festa maravilhosa é para terminar. Sim, glória a Deus. Quero aqui mais uma vez agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Ah, sim, muito bem. Irmão, vamos cantar um hino. Vem cá cantar um hino para Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, pastor Cleiton, você que trouxe a sua oferta, antes de nós terminarmos, em nome de Jesus. Não leve o seu dízimo para trás, irmãos. Não leve a sua oferta para trás. Traga até o brasão de laço. O pastor vai estar aqui orando por você. E eu sei que você vai continuar sendo abençoado como você já é. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Isso. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Então louvamos o Senhor com o hino aqui, a cura dos 10 leprosos. Só um que voltou para agradecer, amém? Glória a Deus, aleluia. E quando não existia em me atormentar.
seguir, ó meu Senhor, não vai embora, fica comigo. Se quiseres fazer uma tenda só para ti, ou se não pode ir embora, lembra do meu coração. Quando é meu bem, é meu grande amor, deixo tudo pra te dizer, ó meu Senhor. Mas não vai embora. Aleluia. Agradeço a oportunidade, amém? Aleluia! Glória a Deus, poderoso esse louvor, que Deus abençoe o irmão Éder, em nome de Jesus. Quero agradecer ao irmão Ronaldo, à irmã Roseli e filhos, Noemi, Noá e Naum, Danilo, Gabriela, Edilson. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a irmã Alicélia, glória a Deus. Deus abençoe vocês. O irmão Carlos e a irmã Laudinice e os seus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus a vida dos irmãos. Glórias a Deus. Pode terminar, meu menino? Pode terminar com oração? Pode. E as pessoas. O pastor vai finalizar o nosso culto. Se for da vontade dele, pode fazer as bênçãos apostólicas. Mas eu peço à igreja que não saia, que nós temos a apresentação final com o Ministério Infantil. Tudo bem? Amém? Nós já vai fazer a apresentação para nós orarmos e dar os avisos antes. Estamos fazendo. Sim. Glória a Deus. Cadê os celulares, irmãos? Liga os celulares. Glórias a Deus. Pessoal, as crianças, elas são a luz do mundo. E vai ter um momento da apresentação que eu peço que os pais segurem as crianças, porque nós vamos desligar as luzes da igreja. E tem criança que tem medo do escuro, né? Então, aqui está uma parte do Ministério Infantil. Eu peço aos pais que peçam para vir até a Tia Libi, todas as crianças do Ministério Infantil, Benjamin, Eloá, Tia Libi está esperando vocês aqui. E eu quero que vocês recebam essa apresentação com muito carinho. Benjamin, aqui.
que me ensinou que o lugar que o Papai do Céu mora, o lugar que o Papai do Céu habita, não pode haver mentira, não pode haver maldade. O lugar que o Papai do Céu mora, tem que haver coleguismo, tem que haver criança que gosta de estudar, criança que gosta de brincar. E vou perguntar para vocês, hein? Aonde Jesus mora? Não entendi. Onde que Jesus mora? Muito bem. Onde que Jesus mora, Benjamin? No nosso coração. E o Ministério Infantil? Agradece a oportunidade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que maravilha, que maravilha. Estou muito feliz. Deus abençoe a irmã Bibislanden, a irmã Cleomara, por esse culto maravilhoso. Eu quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amanhã nós estaremos aqui no Rocha Viva, né, pastor Luiz? Estaremos no Rocha Viva, onde estará sendo a cruzada missionária com o presbítero Moisés Leopoldino. Muitos aqui já devem ter visto ele nas redes sociais, né? Nós estaremos aqui na Rua 35, na Igreja Rocha Viva. Estaremos ali nessa cruzada, em nome de Jesus. Amanhã vai ter aula dos instrumentos, tá? Não deixe de vir, os jovens, né? Tem os jovens aqui, irmão Éder, tá aprendendo, viu? Tocar os instrumentos, né? E logo vão estar aqui desenrolando aqui, tocando com o Senhor, viu? Terça-feira, culto dos jovens, a partir das 19h30. Quarta-feira, o ensaio da adoração Mel e o culto das crianças. Não deixe de trazer seu filho. Na quinta-feira nós estaremos aqui no culto de ensino. Sexta-feira, o ensaio da geração eleita. E sábado estaremos livres. Quinta-feira, no domingo, estaremos na ceia do Senhor Jesus. Vai ter feira, pastor. Vai ter feira? Sim, vai ter feira. Muito bem. Glória a Deus. Então, sexta-feira vai ter feira. Não deixe de ir lá se deliciar com as guloseimas da Feira de Delícias. Amém? Aqui na Praça do Rio Vermelho. Não deixe de ir às 18 horas. Já estaremos lá. Em nome de Jesus. Sim. Eu, em nome do Ministério Infantil, as minhas duas amigas, a irmã Rosângela e a irmã Cleomara, preparamos um jantar maravilhoso para vocês. Após as bênçãos apostólicas, vocês se direcionam à cozinha, né? E eu quero aqui agradecer a cada um dos irmãos que nos ajudaram para que essa janta se concretizasse. É com muita alegria no coração que eu acho até engraçado que às vezes, quando eu falo assim, pastor, vai ter culto das crianças. Gente, tem pessoas aqui, tem irmãs aqui presentes que ligam lá em casa e falam: irmã, a senhora não esquece que eu quero ajudar, não. Irmã, a senhora não esquece de passar lá em casa, não. Ontem a gente fez, eu e meu esposo arrecadamos as doações e teve uma irmã que me ligou, era quase 9h30 da noite. A senhora esqueceu de mim. Falei: irmã, me perdoa, mas eu vou buscar amanhã cedo. Não pode vir buscar agora, que eu vou dormir mais tarde te esperando. E eu fico muito feliz, pastor, porque a gente é bem recebido pela igreja, pela comunidade. E eu fico feliz quando as pessoas querem ajudar. Não é a irmã Bibi, não é a irmã Cleomara, nem a irmã Rosângela. As pessoas querem ajudar o Ministério Infantil, porque eu posso estar enganada, mas eu creio que as crianças sejam o futuro dessa igreja, sejam o futuro da humanidade. Logo, logo, quem vai estar sentado aí no lugar de vocês são as crianças que a Tipi cuidou. Talvez eu esteja num plano melhor, né, com o Papai do Céu, mas eu quero deixar aqui bons frutos. Então eu agradeço a todos pela colaboração. Aqueles que não puderem colaborar também, agradeço e oro para que em outra oportunidade possa estarmos juntos. Então, muito obrigado em nome do Ministério Infantil. Muito obrigado.
obrigado, pastor Isaías, pastor Gleison, pela oportunidade de estar à frente desse ministério. E ao meu esposo também, né? Que está aí junto, me ajudando nessa luta. Eu quero convidar o irmão Francisco, que é o esposo da irmã Cleomara, para que na próxima vez o senhor venha nos ajudar também, irmão Francisco. Amém? Olha, muito bem. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ebislane. Pastor Francisco, faça essa oração. Pastor Cleide, traga as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. E não se esqueça da janta maravilhosa que temos ali, tá? A paz do Senhor. Nosso Deus, nesse momento te agradecemos por esse culto que foi realizado às crianças, Pai. Te agradecemos por cada pessoa que aqui está nesse momento, que veio prestar um louvor ao Senhor, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado na nossa vida, Pai, no nosso ministério, Pai, em todas as ocasiões, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha despedir cada um na tua paz, guardando na tua divina proteção, enviando os teus anjos celestes, meu Deus, para guardar